Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV e hoje nós vamos falar sobre a qualidade do serviço de telefonia oferecido no estado de Goiás e no Brasil. De acordo com dados do Procon estadual, as operadoras de telefonia móvel lideram o ranking de reclamações do órgão. Os problemas enfrentados pelos consumidores são vários: falta de sinal, queda nas ligações, cobranças indevidas e olha, a reclamação não para por aí. Algumas medidas já foram tomadas com o intuito de melhorar a qualidade do serviço. No entanto, os problemas continuam mesmo. Para tratar do assunto, eu recebo a supervisora de atendimento do Procon Goiás, Renata Fleury, e o gerente regional da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Elson Diniz. Esses são os nossos convidados de hoje. O programa está muito interessante, atinge todo mundo. Em um minuto eu já volto com os meus convidados. As companhias telefônicas são as campeãs de reclamações do Procon estadual. De janeiro a julho desse ano foram mais de 10 mil queixas. Cobranças indevidas, falhas na cobertura estão entre os problemas que tiram o sossego do consumidor, inclusive o meu. Põe na tela. Na correria do dia a dia, perder tempo com problemas com o telefone irrita os consumidores. Estar com o celular na mão não é sinônimo de conseguir fazer uma ligação. Muitas vezes, falta sinal. Às vezes deixa de ligar uma ligação de emergência porque não tem rede, sabe? Já aconteceu várias vezes. E essa não é a única queixa dos usuários que enfrentam ainda outras dificuldades quando o assunto é telefonia fixa ou móvel. Eles não cumprem aquilo que eles combinam com a gente no final do mês. Se a gente faz um plano com eles de 80, vamos supor assim, de R$80 por mês, telefone e internet, tem mês que vem 95, outro mês vem 110 e assim vai indo. De 10 ligações que eu fazia, 7 caía em número errado ou às vezes dava só um sinal de chamar, mas não completava a ligação, mas o desconto dos 21 centavos acontecia. Todos esses problemas com telefonia têm reflexos direto no número de queixas registrado aqui no Procon Goiás. As operadoras lideram o ranking de reclamações aqui do órgão. De janeiro a julho deste ano foram mais de 4.600 atendimentos relacionados à telefonia móvel e mais de 5.600 sobre telefonia fixa. A maioria das reclamações são referentes a descumprimento do contrato, rescisão unilateral dos contratos, inclusive inclusão de serviços não contratados pelo consumidor, dificuldade na hora de efetuar o cancelamento e cobranças indevidas na fatura. Seu Edmilson enfrenta problemas com cobranças indevidas na conta de telefone e por isso decidiu procurar o órgão de defesa do consumidor. Passo ligação para Brasília, para ali, uma ligação para São Paulo, não sei nem quem é. E cobrar um tantinho desse? Devido à quantidade de queixas dos consumidores em Goiás, o Procon estadual e o Ministério Público ingressaram essa semana com uma ação civil pública contra a empresa de telefonia TIM, por um apagão ocorrido em maio deste ano. Foi solicitada uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos, sofridos por milhares de consumidores. Foram anunciadas ainda medidas administrativas e judiciais contra a operadora de telefonia Oi, devido ao número de reclamações aos clientes. Para quem enfrenta problemas com as empresas de telefonia, a orientação é procurar os direitos. Inicialmente, a pessoa deve entrar em contato com a própria operadora através do call center, registrar a reclamação. Caso não seja solucionado, com esse protocolo em mãos, o consumidor deve comparecer no Procon Goiás e a gente então fará o contato preliminar na tentativa de solucionar o problema. Olha, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a Renata Fleury, que é supervisora de atendimento do Procon Goiás, e o Elson Diniz, que é gerente regional da Anatel. Bom, eu vou começar aqui com a Renata. Renata, já é bem compartilhado isso e informado que as empresas de telefonias são os que mais dão trabalho para vocês lá, não é verdade? Com certeza. Durante os 8 meses deste ano, as operadoras vêm liderando o ranking com maiores índices de reclamações. Reclamações essas que não são solucionadas, que são as mesmas reclamações, motivo qual foi a iniciativa das 2 ações
propostas contra as operadoras. Quais são as principais reclamações que o pessoal que procura o PROCON tem das empresas de telefonias? Por exemplo, uma das que vocês estão entrando com a ação é uma que infelizmente é a minha operadora. E ela realmente é extremamente difícil de ligar, de dar sinal, as chamadas às vezes caem, é um negócio terrível. Qual é as reclamações principais que você recebe? Bom, as principais reclamações correspondem à má prestação de serviço, cobranças indevidas, alteração unilateral de planos e serviços inadequados, né? Esses são o que encabeçam as maiores reclamações. Bom, vou trazer o Elson Diniz aqui para o nosso debate. O Elson, me explica um negócio. Por que quando a gente chega nos Estados Unidos ou em outros países, porque eu só conheço os Estados Unidos, né, com toda sinceridade, eu conheço o Canadá também, mas quando a gente chega nesses países, a telefonia funciona tão bem e aqui no Brasil não funciona? Infraestrutura. Esse é o grande problema do Brasil. Não só na parte de telefonia, mas na parte de escoamento de produção. Hoje você, dentro da sua atividade política, você consegue entender a dificuldade de investimento que o país tem, dada a sua grande extensão territorial. Então, investimento para você fazer uma conexão de fibra ótica ligando o Brasil de ponto a ponto, são milhões e bilhões de reais para serem investidos. Mas as empresas de telefonias não podem fazer esse investimento, não? Podem. Porque eu imagino, uma delas é do homem mais rico do mundo. Ele não pode fazer esse investimento necessário. Elas estão fazendo, inclusive, na parte do norte, um consórcio para levar fibra ótica ligando as capitais do norte. E esse consórcio está envolvendo a Embratel, a Oi e a Vivo também. Porque você cabear a fibra ótica, normalmente ela é utilizada por vias terrestres, enterradas, né? Então há um custo muito elevado e o rompimento dessa fibra, às vezes, é que causa grandes problemas na região do Mato Grosso também. O grande ofensor que a telefonia tem hoje é no Mato Grosso, em função de que os circuitos de redundância passam por São Paulo. E onde tem um estado que tem muitas obras, com o rompimento dessas fibras, aí tem a interrupção do serviço. Não há uma forma de todo o Brasil ser alcançado porque hoje quase ninguém tem telefonia em casa, ou se tem, quase não utiliza. Hoje todo mundo tem um celular, né? Eu não sei qual é o número de aparelhos telefônicos que há no Brasil, mas eu imagino que já passou de 100 milhões de aparelhos telefônicos. 270 milhões de então, terminais móveis. Tem mais aparelho telefônico do que pessoas no Brasil. 1,3, 30% a mais do que a população brasileira. E é verdade, porque tem gente que tem 2, 3 aparelhos celulares. Isso é uma verdade. Bom, por que ainda há lugares? Vou dar um exemplo para você. Aqui em Pirenópolis, cidade turística importante, a segunda cidade turística mais importante do nosso estado. Ela tem povoados, ela é formada, a cidade turística, todo mundo conhece aquele centro, mas a população vive em povoados, sim, né? São 10 povoados, se eu não me engano, são distritos, são povoados. E a maior reclamação desses povoados de Pirenópolis é que a telefonia não chega lá. E eu já procurei empresas telefônicas pedindo para colocar uma torre lá, uma torre, e nada. Por que não atende isso? É porque a gente precisa alcançar o Brasil todo. Precisa. Na verdade, a telefonia móvel ela é um serviço privado, ou seja, ela não tem um investimento público. Quando a União faz o leilão das radiofrequências, ela estabelece algumas obrigações para tentar obrigar. Ou seja, eu pego um filão melhor do país e agrego junto a esse filão melhor um pior de menos rentabilidade para obrigar que as operadoras façam essa cobertura. Né? Então, esse é um critério que a agência utiliza nas licitações de radiofrequência para obrigar as operadoras. Você tem a obrigação na telefonia fixa das concessionárias antigas do sistema Telebrás, essa existe uma obrigação de universalização. Já o serviço privado, não. O serviço privado é investimento com retorno. Né? Então, a União, quando vai fazer essa licitação, ela tem que fazer umas articulações de montar um tabuleiro para que, nas regiões de menos atratividade econômica, também tenha que ter um investimento. E isso é uma preocupação da agência, a gente tenta fazer isso. E vamos acompanhar. No caso de Pirenópolis, é uma região muito cercada de serras. Uhum. Ou seja, a propagação, a cobertura do serviço móvel é por radiofrequência. Então, se você imaginar com a posição do sol às 10 horas da manhã, você tem
uma área de sombra maior em função de edificações e obstáculos naturais. É como se fosse uma herbe. Então, ela está instalada em um determinado local e cria-se uma sombra em decorrência ou de um obstáculo natural ou um obstáculo de construção. Essa sombra, normalmente, naquele local você não pega. Por isso que a regulamentação da Anatel estabelece que você tem que ter, a obrigação da operadora é 80% da área do município, da sede do município. Porque tem esses 20% de tolerância da regulamentação é justamente em função das sombras. Então, para você evitar qualquer sombra de cobertura, você teria que ter um investimento de várias herbes ao entorno daquela sede do município para você cobrir 100% do local. Ou seja, o investimento tornaria inviável no primeiro momento. Tá? Hoje, com a nova tecnologia do 4G, a obrigação maior de torres, porque é uma frequência mais alta, automaticamente o alcance da frequência é menor, o que obriga as operadoras a estabelecer um investimento maior em quantidade de torres. Tá certo, mas eu insisto que eu acho que as empresas têm condição financeira de fazer os investimentos necessários, né? Até porque faturam muito. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Renata. Renata, como é que fica essa venda indiscriminada, né? Porque toda hora oferece serviço, oferece isso, oferece aquilo outro, e como o Elson trouxe, já tem 270 milhões de aparelhos aí no Brasil, e a tendência é aumentar. Como é que faz para controlar isso? Um dos pedidos até do nosso processo investigatório preliminar é que seja revista essas concessões das operadoras de telefonia, porque já estão no mercado já há bastante tempo, faturam muito, né, com essa comercialização, todos os dias vendem várias linhas telefônicas e nenhuma melhoria está sendo demonstrada. Os problemas são os mesmos já há vários anos e os consumidores reclamam, o PROCON autua, multa e a má prestação continua. Então, um desses pedidos é que seja revista essa concessão. Deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre esse processo que o PROCON está entrando contra algumas dessas empresas, até porque, finalmente, uma crítica minha, finalmente estão fazendo uma cosquinha nelas, né? Porque até então eu ouvia, olha, a empresa tal foi condenada a pagar 100 mil reais, 200 mil reais. Isso para uma empresa como a Claro, como a Oi, como a TIM, é a mesma coisa de cobrar da gente 3, 4 centavos, 5 centavos, ou seja, não é nada. Agora, 30 milhões vai começar, pelo menos, eles a pensar. Fala um pouquinho mais sobre esse processo. Em maio, quando a operadora TIM ficou indisponível por mais de 40 horas, foi feita a autuação, aplicação de multa, mas isso não foi visto que não foi o suficiente, né, para indenizar todos aqueles consumidores prejudicados. Então, teve-se a iniciativa agora, juntamente com o Ministério Público, de propor essa ação civil pública para que tenha, né, uma maior indenização correspondente a essa indisponibilidade de serviço. E em virtude da Oi permanecer já há 8 meses no ranking, liderando esse ranking de reclamação fundamentada como o maior número de reclamações, também teve a iniciativa de instaurar esse processo preliminar investigatório para uma possível ação também civil pública. Tá certo. Hoje eu estou conversando aqui com a Renata Fleury, ela que é supervisora do atendimento do PROCON Goiás, e com o Elson Diniz, gerente regional da Anatel, sobre as telefonias, as empresas de telefonias móveis no Brasil e no estado de Goiás. Depois do intervalo, eu volto com esse bate-papo importante para todos nós. Em um minuto eu volto. Bom, hoje falando sobre telefonia móvel, eu estou recebendo a Renata Fleury, supervisora de atendimento do PROCON, e o Elson Diniz, que é gerente regional da Anatel. E as reclamações não param. O Elson, o que a Anatel, que é o órgão responsável por fiscalizar, o órgão federal, tem feito para coibir más práticas dessas empresas? Fábio, a Anatel tem feito, ao longo da sua existência, desde 97, com a instalação da agência, fiscalizações efetivas nos meios de comunicação. Mas a gente tem analisado que a prática de aplicar sanções financeiras ela não tem dado resultado. Se você fizer uma análise da quantidade de ações que a Anatel fez durante todo o percurso, hoje a ordem de multas aplicadas chega a 9 bilhões nessas operadoras. Ou seja, aí você tem 3 instâncias recursais internas na esfera administrativa, depois você vai para a judicial, que são mais 3. Até que você consegue
fazer com que as operadoras sintam esse impacto financeiro já se ocorreu muitos anos. Né? Então, às vezes, a continuidade da prática dá muito mais retorno financeiro do que o solucionar o problema em si. Como é que a gente muda a legislação? Como é que seria? A legislação, o Código brasileiro estabelece no mínimo 3 instâncias, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Então, essa é uma prática que não existe como a gente interromper esse processo. Nós estamos tentando fazer aí uma proposta do modelo de ajustamento de conduta com as operadoras, que seria converter parte dessas multas, ou no embrião da identificação das causas, fazer com que a empresa invista aquele possível recurso que ela seria multada em investimento. Mas isso ainda está em discussão, em consulta pública, a gente está analisando isso, a viabilidade jurídica também de se fazer esse termo de ajustamento de conduta. Tá. Renata, o que a pessoa que está nos assistindo e tem uma reclamação sobre a sua empresa de telefonia, não está feliz, pode fazer, o que ela deve fazer? Primeiramente, ela deve reclamar junto à sua operadora de telefonia. Ela deve entrar em contato com o SAC, formalizar sua reclamação, anotar o protocolo da sua reclamação. E aí a empresa, não resolvendo o seu problema, procurar os órgãos de defesa do consumidor. E aí o PROCON irá fazer um contato primeiro com a empresa, solicitando esse ajuste, essa regularização. Não sendo feito, será aberto o processo administrativo, não eximindo também do processo indenizatório caso o consumidor tenha algum dano em decorrência daquela má prestação de serviço ou cobrança indevida. Se você tem uma porcentagem de casos resolvidos pelo PROCON por essa iniciativa, mais ou menos, quantas pessoas, qual é a porcentagem de quem te procura e consegue resolver o problema? Conforme informações obtidas através do SINDEC, que é o sistema que nós utilizamos, no mês de agosto tivemos mais de 12 mil atendimentos. Desses 12 mil, em torno de 1.500 envolvia telefonia. E somente desses 1.500, 12% foram resolvidos através do PROCON. Então ainda temos uma grande abertura de procedimentos sem a solução por parte da operadora. Na sua opinião, tem a ver muito com o que o Elson falou, que tem como recorrer demais, e aí acaba sendo melhor para a empresa contratar a empresa de advocacia e enrolar um negócio do que resolver? O consumidor ele não deve deixar de reclamar, justamente por isso. As empresas elas têm esses escopos de recurso, mas os consumidores que deixam de reclamar, deixam de ingressar, porque ou o judiciário é moroso ou porque o processo administrativo tem recurso, a operadora quem ganha com isso. Então, vamos os consumidores entrar com as ações, reclamar no PROCON, reclamar no SAC, para que a gente consiga obter uma melhor prestação desse serviço. E uma das iniciativas do PROCON é justamente essa, porque foi percebido que somente as autuações não estão resolvendo os problemas de telefonia. Então, qual que seria um próximo passo? A revisão dessas concessões, já que as multas não estão resolvendo, os serviços não estão melhorando, a última hipótese seria a revisão dessas concessões, retirar a permissão delas, para que outras empresas tenham novas propostas e que um serviço de telefonia seja prestado da melhor forma. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Elson Diniz, que é gerente regional da Anatel. Obrigado, Elson, pela participação. Agradeço. Obrigado, Renata Fleury, supervisor de atendimento do PROCON. Obrigado pela participação. Obrigado, o PROCON agradece a oportunidade e está à disposição de todos os consumidores goianos. Bom, e eu vou para o intervalo, já estou voltando com mais nossa gente para você. Não sai daí não. Olha, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu quero deixar para você um registro muito importante. Através do meu site, está aqui na tela direitinho, fabiosouza.com.br, lembrando que o Souza meu é com S, você conhece todo o meu material ministerial, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem trabalhado para ajudar você, seja de forma natural, como nas minhas funções, ou de forma espiritual também como pastor. Lá tem meus livros, tem as minhas ministrações e também a minha agenda. Se você quer conhecer, é só entrar lá, você vai ter acesso a muita informação bacana. www.fabiosouza.com.br. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau, tchau.